Olha aí. Fala, galera! Começando aqui mais uma aula de NBAZ, né, professor Jefferson? Perfeito! E ó, galerinha, agora é a aula 16.1. E ó, pega todo o material de vocês aí, vai acompanhando passo a passo, tá bom? Galera, essa é a nossa primeira aula da unidade 2, professor. Nós já estamos aí caminhando e caminhando bem, tá bom? Professor, e o que nós vamos ver aqui dentro dessa unidade 2? Agorinha na telinha para você. Olha lá. Aula, volta aqui, eu vou botar no dedinho. Aula 16.1, iniciando então a unidade 2. Então o que nós vamos ver, Tatá, na unidade 2? Então, gente, sempre a primeira aula de cada unidade, o que é feito, professor? A primeira aula de cada unidade nós vamos aí mostrar, visualizar todos os assuntos que serão abordados. E, professor, tem assuntos que nós já vimos aí. Significa que nós vamos fazer uma imersão, vamos aprofundar, porque a unidade 1 foi vista de forma o quê? Bem abrangente. Já vimos a apicultura, vimos, mas olha como é que tá? Parte 1 e parte 2. Então a gente vai aprofundar um pouco em cada um delas, tá bom? E professor, vai ter assuntos novos? Mostra aí, Tatá. Olha aí. Vamos, gente, nós vamos falar sobre manejo e criação de coelhos, ovelhas, cabras. Ih, não aparece não? Vou mudar de cor. Apareceu agora? Aê! Cabras, suinocultura, bubalinos, bovinos parte 1 e 2, bovinos de corte de leite, estrucultura. Que mais, galera? Que mais que nós vamos ver aqui? Opa! Cadê? No finalzinho. É só um? É só esse mesmo? É. Alright. Beleza. Gente, manejo e criação de coelhos. Nós vamos falar, então, nesta aula, você vai registrar aí, meus queridos, meus lindinhos, características gerais. Aí, ó, isso aí é tipo aquele padrão, né, Tabita? Primeiro, característica geral do coelho, das suas necessidades, da aptidão do coelho, qual é o mercado, e depois as raças. Tem raças, e para cada raça tem uma característica que a gente vai colocar em um determinado sistema. E aí a gente vai ver hoje, porque a gente vira o coelho lá na frente. Alimentação. Perfeito, é muito importante para o desenvolvimento do animal, né? Coelhos, queridos, manejo e criação. Olha lá, a criação ou a pecuária de coelhos, ela também recebe um nome específico. Talvez você não conhecesse, né? Mas a gente fala aí que é a cunicultura, tá bom? E quem trabalha com isso é chamado de? Cunicultor. Perfeito. Vamos embora. Gente, o que é a cunicultura? É a criação de coelhos, né? Para o quê? Para esse aproveitamento de sempre, se é produção, se é criação, quem cria está querendo ter um produto. Esse produto, né? Tem várias coisas. Então, tem um produto que é principal. Na questão do coelho é o quê? Carne. Só que aí tem os seus subprodutos. O que é isso aí, Tatá? O principal é carne, mas tem a pele e tem as fezes, que é para fazer adubo. Então, são esses produtos. O principal é a carne. Nas regiões que tem indústrias de couro, a pele, no sul usa muito a pele. Mas em outras regiões, Mato Grosso, usa o couro, a luva, sim, também. Tá? Agora, o que é o principal? Carne. O conceito vem do vocábulo latino cuniculus, coelho, e da cultura, edicultura, que se pode associar ao cultivo de algo, né? Isso, a cultura é o processo cultivo de algo, criação de algo. Isso. Perfeito. Vamos lá para as características. Então, esses animais apresentam orelhas compridas, obviamente. A gente, né? Primeira coisa, quando se pede para desenhar um coelhinho, o que eles fazem? Qualquer criança, de qualquer faixa etária, vai falar com aquelas orelhas enormes. Quando a gente tem um cãozinho com a orelha muito grande, meu Deus, parece um coelho ou o Dumbo, né? Quem assistiu o Dumbo? Os meninos acho que não conhecem esse filme, mas... Quando eu era pequeno, a gente ficava fazendo assim na orelha do cachorro, porque para ficar
Levantar. É da sua época aí? É. Eu tive um que eu falei assim, esse cachorro vai ter a orelha em pé. Eu falei, ai, nada, a orelha dele caidinha. Aí daqui a pouco ele meia orelha, aí a outra caidinha. Daqui a pouco ela... Aí eu falei, pronto, vai ficar aleijado. Mas, eu não sei onde eu ouvi isso. Deve peteleco na orelha, a orelha levanta. Eita. Orelhas compridas, que podem medir até 7 centímetros, cauda curta. Olha a carinha dele aí. Esse daqui já tem até uma orelha pequena. Até adornos, né, Tatá? Porque a caudinha e a patinha tem adornos. Tem pessoal que usa como adorno. Verdade. Aqui não sei se aqui tem essa, mas pra lá é muito. Mato Grosso do Sul, É verdade. Patas da frente mais curtas do que as de trás, dentes incisivos que crescem sem parar. Por isso que tem todo tempo. Isso é uma das informações importantes, porque ele é um roedor. E como o dente ele não para de crescer, é igual o casco ou a água do cachorro. Quando você leva seu cachorrinho pro pet, meu querido estudante, tem que aparar. Tem cachorro que não tem por causa do hábito. Cachorro que, quando vai defecar, eles fazem isso. Isso já dá de trás. O negócio é o da frente. E tem um dedinho que é pequenininho, não estou lembrando o nome agora, ele encrava. Tem que tomar cuidado, porque isso também nos animais daqui. Já tive Isso. Tem que tomar cuidado com isso aí. Já os dentes, por que nós temos que falar isso? Que já é natural dele, é o instintivo dele. Então, isso implica o quê, professor? Isso implica na instalação. Senão eles destroem a instalação todo dia. Você não pode ficar estressado, você já tá pegando. Tem que saber a biologia do bicho. Ele vai fazer isso, então tem que... Então ele vai destruir tudo. Então, o material utilizado para... Exatamente. É que é arame. É aqueles arames, parecendo grade de goleiro. Como é que eles... É daquilo. Mas, professor, tem um ninho. É interessante. A fêmea, né? Porque ela tira o pelo, a gente vai ver, ela tira o pelo, o ninho dela é cheio, isso aqui dela fica pelada, a barriga. Ela tira todinho para colocar no ninho. E elas têm esse hábito de fazer raspar a borda do ninho, mas tem que deixar, porque é uma delimitação. Os machos não entram, isso tem que aí o material é outro para possibilitar ela fazer isso. E importante, não deixar ficar... É um material, madeira mole, pinos. Né? Por quê? Porque não pode ter farpa. Isso aqui então, tem que ser madeira que, quando faz isso, não cria farpa. Uma madeira mole. Tem Gente, olha só que observações maravilhosas. Então, a gente vai ver isso na construção das instalações da cunicultura. Porque essa madeira, tomar cuidado com aquela outra madeira. Tudo tem que ter uma adaptação para o animal. Porque você está criando, você tem que dar muitas vezes, né? O animal está ali, ó, não está comendo. Não tá apático. Aí quando aí o pessoal, né, quando percebe que não está tomando água, papum, pode abrir a boca. Tá com farpa, tá doído. Tadinho. Porque como é que ele come, Tatá? Pega o matinho e fica assim, parece um preazinho, preá da Índia. E aquilo vai, a movimentação deve ficar doendo. Aí eles param. Natural. E aí, olha o curioso aí, gente. As raças. Gente, a primeira raça que nós vamos apresentar para vocês aí é a da Nova Zelândia, que é muito comum, né? Engraçado que eu tô olhando. Na verdade, a origem. Larga, né? A orelhinha larga, né? Lembra? Tem a raça pura. Certo. Quando tem uma mistura. Porque na verdade ela é bem assim, ó. Ela é estreita. A Nova Zelândia é estreita. Perfeito. Então, origem dos Estados Unidos, aptidão para a produção carne e a pele. Isso. Pelagem branca, vermelha ou preta. Então a gente vai ter dentro dessa... Isso não é a pura, né? A Nova Zelândia? Não, Nova Zelândia é o puro. É o puro. A pelagem... Essas são as variedades dentro da raça. Comprimento do pelo médio de 2,5 a 3 centímetros, um peso de 4,5 kg, tá? Vamos lá. Aí a gente tem macho, chegando a 4,5 e a fêmea podendo até chegar a 5, né? Isso, importante. Outra coisa, professor, tem fêmeas de 4,5, tem de menos? Tem. Então, expurgo.
a gente está falando a informação, né? A importância dessas informações que a gente vai ver lá na frente. Por exemplo, uma fêmea que não alcança 4,5, ela não é uma... Eu tenho a matriz. A matriz tem que dar filhotes que alcancem 4,5. Entendi. Se uma fêmea dá filhotes e a maioria não alcança 4,5, ela não tem característica de matriz. Tem outras coisas. Então tem que tirar fora, abate. Agora, agora 4,5... 4,5 é o mínimo, entre 4,5 e 5. Agora, professor, eu quero renovar meu plantel. Pode fazer duas coisas. Você, igual o pinto, você vai lá, compra os pintinhos, ou então você vai lá e compra de quem vende para você criar. Sim. Ou você faz o seu. Uma das coisas, seleciona as fêmeas que alcançam 5, porque é que eu estou tentando lembrar do outro animal. O peso do coelho, quando mantém o peso de 5, ela consegue ovular e dar boas crias. Isso já tudo passou por um estudo, uma avaliação, isso aí, fazer essa... Não, isso aí. Tem outro animal que precisa estar com peso para hormônio, eu falei aqui a aula, tentando lembrar. Para poder ela ter uma criação, senão... Codorna não, né? Não foi, não. Mas tá bom, coelho tem uma fêmea, matriz tem que alcançar os 5. Tá? É o peso. Não, mas é porque os coelhos, esses coelhos não são esses coelhos que a gente vê em coisa, não, eles são grandes. Esses coelhos de 5. Não é coelho, coelho de pet, não é não. Tá? Agora, outra coisa, Tatá. Uma coisa muito importante. Comprimento do pelo. Profundidade da pelagem. Entendeu? A densidade desse pelo. Então, aí, ó, de 3 para ir ao mercado, 2,5 a 3. Jefferson, assim, que aquele negócio, o que está no livro é uma coisa, mas o que está na prática, eles falam o mínimo é 2,5 a 3. Não, esse é o padrão. Sim. Tá? De densidade de quem for produzir. A Nova Zelândia tem essa característica. Tem um quesito, assim, né? Por isso que ela é carne e pele. Perfeito. Ah? Perfeito. A próxima é a Califórnia. Eu acho essa linda. Então, aptidão também para carne e pele, pelagem Himalaia, branco e preto. A gente estuda isso na... na genética. Na genética. Essa raça, né? Essa variedade. Você quer falar alguma coisa dessa cor? Não, é uma cor valorizada. É uma cor que... Porque tem que ver assim. Vamos aqui, meus estudantes. Ela é Himalaia porque ela tem essa coisa, branco e preto, né? É isso? Eu pensei que fosse 3. Pelagem é Himalaia. Carne, fome, pode... Tá? Vamos lá. É quase tudo padronizado. Peso, essas coisas. Só que esse aí, ele é voltado muito para carne, porque eles alcançam uma produção rápida, né? Tem os machos e as fêmeas aí, ó, 4 quilos, né? 4,5 quilos. E não tem essa diferença da Nova Zelândia, que a fêmea tem um peso maior que o do macho, não para carne. Você mata... Opa, volta lá. Viu? A fêmea, aí, ó... Ela pesa mais. Mas esse peso é para matriz. Certo. Tá bom? E as que a gente vai vender, que não são matrizes, vai ficar no peso do macho 4,5. Agora vai lá para Califórnia. Aí, ó, é macho 4 e fêmea 4,5. Tá bom? É menos um pouco, né? Para matriz, a base dele. Então, adulto chega a 4 quilos. Uma coisa interessante dela, o que é, professor? É que muitos podem utilizar para fazer casacos, fazer adornos, essas coisas, tanto a pelagem dele quanto da Nova Zelândia, que é branco. Essas extremidades são tiradas, entendeu? Só que tem uma coisa. Quando você passa a mão no pelo, tem pelo que é mais macio. Outros são mais são ásperos. Então, uns são mais longos, né?
Não, além de longo ou profundo, é a textura. Tá? Isso aí tem que tomar cuidado quando eles fazem isso. Como é que eles fazem? Com cruzamento. De um com o outro, do anterior com as duas raças. Seguindo aqui com a nossa aula, vamos apresentar a raça chinchila. Essa é a chinchila. Ela tem um pelinho mais, aparentemente parece mais curto. Essa aqui, e acredita que é a mais cobiçada no mercado por causa da coloração, a coloração dela, tá? Então, assim, existe algumas que têm uma tonalidade mais escura e dá um degradê marmorizado. Então, essa é a mesma, ela assemelha... Na verdade, por que tem esse nome de chinchila? Porque tem um animal chamado chinchila, um roedor, caríssimo. Quando eu estava saindo da escola, ele estava chegando lá. Fiquei só 6 meses. É lindo, lindo mesmo. E faz lembrar muito a chinchila. Carne saborosa. Sério, não gosto de cozida, gosto de assada. Carne do coelho é saboroso. É muito gostoso. A origem dela é francesa, ó que chique. Pelagem chinchila dentro das pelagens fusionadas, então a gente vai ter aí base cinzenta, meio branco e a ponta preta. Então você vai ter essa, como ele falou, né, essa mistura aí que dá essa característica muito bonita para essa raça, tá? Criando um conjunto cinzento mais claro ou mais escuro. Olha aí, agora nós vamos falar do hábito alimentar. Agora, vamos aqui. Quer botar? Antes a gente... Não, pode deixar aí, que a gente vai iniciar no hábito alimentar. Só fazendo um parâmetro. Você viu quando a gente fala de... É uma questão da biologia. Só fazendo um comentário aqui, né? Eles conseguem, são tão educadinhos, né? Comendo a mesma folha partilhando ali, ó. Tem uns bichos que não conseguem fazer isso, não. São muito dóceis. Só as matrizes não são. Mas fêmea matriz, que está para reprodução... Violenta. Muito. Vamos lá. Parâmetro. Nós colocamos a raça, aí a gente percebe, cadê o preto? Coelho preto. É raro você ver um coelho preto. Não, que eu já vi por aí, professor. É porque ele não... Vamos lá, geneticamente falando, não existe o coelho preto. Ele é misturado. Cruzamento. Não existe. Porque o certo é preto com preto, tem que dar preto, não dá. Então, ele não fixou, a cor preta não fixou. Nossa. É assim, ó, Tatá, quando você cruza um cachorro, né, com uma plumagem, por exemplo, Shih Tzu, branco e preto, outros Shih Tzu branco e preto, é para dar só Shih Tzu branco e preto, não dá outra cor, só dá eles, porque ele é puro. Não existe o puro negro, a pelagem. É muito difícil você conseguir. Ela não fixou ainda. Porque existe um padrão, quando a gente fala em genética, existe um padrão para você fixar. Você fala assim, professor, mas se eu cruzar um preto com um preto, coelho, preto com preto, pode dar um branco? Pode, porque ele é heterozigoto. E onde é que está um recessivo? Não existe, não tem, não fixou. Professor, o que o professor Jefferson está falando? Porque nós estamos no primeiro ano. Heterozigoto. Esqueci. Calma, galera, calma que vocês vão lá ver isso mais pra frente, tá bom? Não se desespere agora, mas é Eles interessante. estão tendo biologia agora, não? Eles estão tendo segundo... Não. No primeiro ano vem um pouquinho de cromossomos. Não, estão tendo, né? Estão tendo. Só não vê a genética. Não vê essas partes dos cruzamentos na heterozigoto aí, não. Vamos seguindo aqui, então. Falando de raças, né? A alimentação é um processo natural dos animais que envolvem a busca, a escolha, isso é muito legal. Busca, escolha e o consumo de um ou vários alimentos, enquanto a nutrição resulta da absorção e da utilização dos nutrientes. Então, nutrição está relacionado aos nutrientes que essa alimentação vai fornecer a esses animais, a nível celular daquele alimento, tá bom? Então, quando a gente fala de alimentação, e aí quando a gente fala de criação, né, professor? Como o professor Jess falou, do ninho,
Você está criando o animal, você tem interesse, aqui na casa do coelho, da carne ou da pelagem, e você é que tem que dar, você tem que fornecer as condições adequadas, ou seja, o alimento adequado a nível nutricional, e que ele vá ter esse processo aí de busca. Ele tenha, mesmo você fornecendo, ele também vai escolher, por exemplo, os pedaços que ele quer, né? Então, instintivamente, ele ainda tem que manter esse potencial dele aí. Então, a base dele sempre é vegetal, só que a gente tem que lembrar, né? A gente está vendo aí toda a necessidade do coelho. Só que quando a gente vai colocar no sistema de criação, é ração. Aí tem a ração de crescimento de filhote, né? Desmame, tem o desmame, tem a ração de crescimento e a ração de engorda. Mas é interessante, isso é para quem vai ser abatido. O animal vai estar no fluxo. E a matriz? A matriz é a ração para ela. Só que na hora que ela está prenha, tem um suplemento, que é o quê? O capim. Que é o quê? Que é o couve. Tem pasto para ela e depois tem esse suplemento da cenoura, da couve, da repolho. Só para matriz. Só para matriz por causa do leite. É uma coisa que ração não substitui. Observação. Tá? Então, para ela assim, ei, professor, e para engorda? Para quem está na engorda? Porque no suíno tem a ração e tem a lavagem. A lavagem é tipo uma suplementação. Na engorda... Isso vai diferenciar essa questão, carne. não, essa questão da ração vai diferenciar em relação a todo mundo que vai criar, tanto faz na agricultura familiar, vamos dizer, que ele queira agricultura não, desculpa. Agricultura, não, mas a criação eu entendi o que você falou. Entendi. A agricultura familiar é uma coisa. Tem esse tema familiar na pecuária? Tem. Criação familiar, vamos dizer. Só que eles não usam ração. É isso que eu ia perguntar. Não, né? Tá, sim. Mas ele vai consumir para a família, o que seja, né? Eles não vão estar produzindo para... Porque se vender, deixa de ser. Sim. Porque assim, Tatá, muito bom. Estamos falando de nutrição. E estamos falando de duas situações, dois ambientes diferentes. Porque assim, Tabita, foi o que eu ia comentar na aula anterior. Exemplo. Tu vai fazer, a gente está falando de alimentação, tu vai fazer, eu quero ser cunicultor. Vamos fazer o quê? Levantamento da tua área. Sim. O bem-estar desse animal. Então eu já sei que para esse animal, eu posso colocar lá para engorda o quê? Capim. Mas eu tenho uma área para produção desse tipo de capim que ele come, porque a horta eu posso dar, couve, mas quando a gente fala de criação para vender, porque tem alguém que quer aqueles coelhos, tem um mínimo. E para abater tem um período, tem um mínimo para ele alcançar naquele período. Então tu tem que ter um lugar para produzir. Entendi. Aí vamos lá, professor, para acelerar isso, ficar menos tempo no galpão, é ração. Certo. E para ração, como é que é? Aí é tudo como é que a gente chama um documento? É tipo assim, é um documento. Tipo, você vai no banco e pede um financiamento. Aí tem um projeto de financiamento. Também, né? Não, pega o financiamento. Não é alimentação, pega o financiamento. Não, mas o financiamento para você fazer a instalação. A instalação. Aí essa parte da instalação, você já tem um animal. No financiamento, aí você vai ver quais são as empresas que vão te fornecer a ração. Pois é. A ração é para quanto tempo? A ração é para tanto. E a ração para engorda o senhor quer quando? Eu quero a ração para engorda daqui 6 meses. Então, esses coelhos já tem que estar... No peso? Quando a ração chegar, ele já tem que estar ali para engorda. Se a ração chegar antes, pode mofar. Por causa do clima. Aí você vai ter como galpão de... Tem todo esse fluxo. Uma dinâmica, né? Aí, por exemplo, eu já sei que a coelha tem uma gestação, 144 dias do suíno. Tem a gestação, a gente vai ver depois do coelho. Então, quando ela vai parir, eu já sei que não vou dar ração. Eu tenho que ter o que? A minha horta para dar essa suplementação da ração. Ela vai ter ração, ela come pouco, mas ela vai ter a ração. Mas o negócio... Primeiro,
a primeira semana por causa do tal do colostro, que também tem em coelho isso tudo. E os bichos são enormes. Esses bichos são enormes. Lindos, é um tufo. E desenvolve rápido, Tatá. Cresce, já vai para a fase juvenil rápido. Então tem todo esse fluxo. Aí na fase juvenil, eu não estou lembrando aqui, a gente vai ver depois, e quando chega na fase adulta, que é para engorda, a ração tem que estar lá. Certo. Aí a empresa já pagou. Aí esse negócio de família, agricultura, produção familiar e produção pela pecuária, não tem como. Entendi. Pode fazer, pode, mas leva muito tempo. Só com comida, só com mato, só com capim-pasto. Leva muito tempo. E muito tempo é velho. Velho, carne não tem sabor. Coisa, eu pelo menos não conseguia comer, não. Depois que cria, assim, a gente pega uma mão. Olhando pro bichinho, tô indo embora. Ele já me olhou com a cara. Até a segunda semana de vida, os 14 dias, os coelhos se alimentam... Alguém pode falar assim, ei, professor, o coelho preto é isso, é mentiroso. Aí eu falo, gente, é vermelho. Eita, Pituíba, vermelho é porque a gente chama de vermelho, igual o do Durox, parece um marrom escuro, mas é vermelho. Lembra, pessoal, quem cria porco aí, ou quem já viu o Durox? O pessoal fala marrom, mas não é vermelho, tá? Então, no 14º dia, ele se alimentou exclusivamente do leite materno, tá? Da segunda à terceira semana... vamos... Perfeito. Os livros... Uma coisa aqui já, né? Não, é só... Aqui já tá falando dos filhotes. É que a gente... Não tem a cópula, tem tudo. Tá. Aqui, ó. Nos livros traz isso, tá? Então, você sabe que até o 14º dia... Você tem leite para os bebezinhos. Isso é natural, isso não acontece. É uma semana colostro. Os animais tomam leite só o que é necessário, não é como nós. Sim. Uma mulher tem colostro até quando? Uma semana. Vai continuar dando leite para mim. Agora, esse dos animais é normal. Tem mesmo. É 14 dias. O que é 14 dias não fica? Você faz o desmame, fluxo. O que é importante é o colostro para pegar a imunidade que ele precisa. E depois separa, tem um desmame. Então não fica esses 14 dias não, tá? Isso é o que a gente está conhecendo? A dinâmica, a fisiologia do animal. Da segunda à terceira semana, começam a provar os alimentos sólidos, ração, forragem, porém ainda se nutrem principalmente do leite, tá? A partir dos 21, ingerem cada vez mais sólidos e bebem água. Porque tem gente que cria bicho e não pensa que o bicho não bebe água. Mas só que nessa questão, quem ensina a tomar água, a gente vê, é a mãe. Por causa que ele toma o leite, então a hidratação vem do leite, mas aí você também coloca junto a ração. E a mãe que ensina ele a comer a ração e a mãe que ensina ele a tomar água. Isso, mesmo porque a ração dá sede. Sim, verdade. Por isso, a água deve ter alcance e facilidade para o filhote. É óbvio, é igual aquela questão que a gente estava falando da criação dos pintinhos, né? Acompanhar os bebedouros, tem que acompanhar a altura do desenvolvimento deles. Ok. Entre os animais domésticos, observa-se a secotrofia. Secotrofia é um fenômeno que se refere à ingestão de secótrofos, né? Fezes moles, tá? Normalmente excretadas diariamente pelos animais, que vai representar o aporte adicional de proteínas, vitamina C, K e do complexo B produzido no ciclo do animal. Então aqui a gente tem a imagem, a ilustração de um coelhinho, onde a gente está vendo todo o sistema digestório dele, o estômago enorme ali, as regiões, né, jejum, ilho, e aí, ó, você tem a partezinha na porção aqui superior, tá, do seco, né, onde vai acontecer essa formação. Então aqui a gente tem as 3 características desses secotrofos, tá? Secotrofos ou É secotrofo, né? Secotrofo. Tá, secotrofos ou fezes moles noturnas. Aí você tem o indicativo aqui quando você tem o padrão de diarreia, fezes pastosas ou aquosas. E as fezes normais, que são essas bolinhas, soltas, né? Elas têm essa característica. Tem uma umidade, mas elas estão tudo... mas ela é umidade por causa do muco intestinal, mas depois ela cai, ela resseca rapidamente. Certo.
E é muito importante também que aconteça esse processo aí, né? Para poder melhorar a flora, a fauna, né? Flora é fauna, desculpa. Flora, fauna intestinal deles. Perfeito. Grande atenção deve ser... Desculpa, tanto é que nesse período não se faz a limpeza do galpão, tá? Não faz? Não, eles precisam comer, né? Exatamente. Dos filhotes, isso. É a porta adicional. Né? É aquele negócio, eles não comem adulto. Isso é para os filhotes, para os jovens, tá? Eles fazem a limpeza. A gente vai falar disso lá também, isso é só para reforçar, é verdade. Por isso está aqui. Grande atenção deve ser dada diariamente na verificação dos comedouros que não podem acumular pó. Uma vez por semana, no mínimo, o cunicultor deverá retirar a sobra da ração do comedouro e proceder à limpeza. Gente, a gente sempre está falando disso, né? Isso aí, Tata, é porque, dependendo do galpão, nós vamos ver, é a maravalha. A serragem, que é utilizado para cama. Tem uns que não usam... Não, aí tem que fazer o levantamento. Faz o levantamento da tua propriedade. Planejamento. E fala assim, ei, os galpões vão ser de piso batido? Os galpões vai ter que ter a cama, igual de aviário. Aí a questão é sobre tipo de solo. Se é solo arenoso, arena-argiloso, argilo-argiloso. Para saber se o argilo-argiloso, a gente já sabe que tem que colocar na navalha. Que ele não consegue drenar. Sim. Não pode ser no chão batido. Quanto melhor a característica do solo para a cunicultura, ele não coloca cama, eles ficam até soltos, não tem o galpão, né? Só que aí você tem que fazer um cercado, a gente vai ver direitinho, porque nem ninho precisa, o ninho é feito natural no buraco. Aí a gente só vê quando sai um monte de peluginhos dele, que a gente sabe. Perfeito. É necessário que sejam utilizados 2 tipos de rações, sendo uma para reprodutores e outra para engorda. Essa exigência se faz necessária devido à necessidade nutricional desses animais, como a gente destacou ali. Vamos lá. A necessidade desses animais para o sistema de produção, porque eles conseguem fazer tudo que eles querem comendo vegetal, normal. Tem um capim dele, restos de... Eles vivem... Quando você coloca no sistema que tem tempo, tem que ter um fluxo, é essencial uma ração balanceada, nutritiva, que uma coisa é para engorda e outra coisa é para o reprodutor, porque gasta muita energia, sabe? Lembra? Quando você... tem que lembrar uma coisa, pessoal, é igual gado. Como assim? Tu tá vendo aquela vaca ali dando leite pro bezerrinho? O que significa? Que já tem outro bezerro lá dentro sendo criado. A pessoa acha que é igual mulher. A mulher está aqui amamentando, não tem nada dentro. Não, a vaca ali tem. Tem o que está amamentando e o que já está sendo gerado. Gastam uma energia imensa da fêmea, da matriz. A reprodutora também. Entendeu? Perfeito. É isso. Simbora. Os animais em engorda devem receber a ração à vontade. À vontade. O que varia de acordo... né? Que varia de acordo. Que varia de acordo de 80 a 130 gramas por dia, conforme a idade e época. Já os animais em reprodução, sem filhotes ou no início da gestação, não podem receber a ração à vontade. Tá? Então, essa observação. Da engorda, ração à vontade. Cadê meu pincel, menino? Aí. No período de reprodução, sem filhotes, o início da gestação não pode haver a ração à vontade, tá bom? Eu já ia fazer assim, ó, uma coisa aqui. Sai daí. Pois o excesso provocaria o sobrepeso que prejudicaria a fertilidade dos animais. Já as fêmeas, durante o terço final de gestação e lactação, devem receber ração à vontade. Então, pessoal, o que significa aí que o manejo nutricional para os reprodutores são diferentes do manejo dos que estão no galpão
de engorda ou de finalização, né? Então, é assim, professor, ela tem que ter um peso para ter todas as condições de gestação e produção de hormônios necessários lá para o desenvolvimento dos embriões. Se tiver acima, atrapalha, se tiver abaixo, também atrapalha. Então, é a risca mesmo. E outra coisa, sempre observar, diferente do bovino, o coelho, você tem que dar uma olhada, ver se o coxo está totalmente vazio. Sobra de ração sinaliza alguma coisa, tá? Lembra? Uma feridinha na boca, diarreia ou uma má higienização desse coxo, porque as rações, elas são em pellet, pessoal, não é igual de gado, né? Aquela ração de farelada, não, é pellet. Pellet é aquelas parecidas, tipo cachorro que a gente come, aqueles cachorros que são tudo em bolinha, tem ração que é em forma de bolinha e tem ração que é em forma de um macarrãozinho quebrado, tá? Tá aí, ó, esse macarrãozinho quebrado. Então, e se tiver muita umidade, ou então tá molhada, ela tufa, ela incha essa ração. E o que pode acontecer? Ela pode acontecer no processo de fermentação, azeda essa ração e dá uma diarreia no coelho. Então, tem que tomar muito cuidado com a higienização. A alimentação dos coelhos. O coelho é um animal herbívoro que consome grandes quantidades de celulose, sendo capaz de aproveitar mais de 80%. Olha que legal, né? Dessa celulose existente nas forragens. Assim, a dieta desses animais ela é baseada principalmente em forragens e grãos. Porém, dependendo do objetivo dessa criação, vai ser necessária a adição de alimentos, como o professor Jefferson destacou no início da aula, de origem animal para equilibrar essas rações. Alright? Alright. Alimentação. Ração. A ração é encontrada em duas formas, a farelada e a peletizada ou granulada. Sendo herbívoro, o aparelho bucal do coelho é adequado ao consumo dessas forragens. A ração farelada é menos recomendável. Eu não gosto quando a ração do cão, por exemplo, vem toda... Eu não gosto. Quando ela está desfarelando. Não, já né? Enfim. Os cuidados, as observações. Não pode. Outra coisa. Por que o professor colocou farelado aí, pessoal? É porque a gente tem que falar. Tá nos livros técnicos, mas não se usa. E, professor, eu tenho um amigo lá que usa. Pessoal, é assim, né? Tem parâmetros. Certo. Eu não indico. Certo. Tem outros colegas que podem indicar farelada? Pode. Mas não tem muito sentido. Tá. Mas Porque é a opção da pessoa. Não. Não, Porque o animal é o quê? Crescimento, né? Não, ele é o quê? Roedor. Tanto é que já tentaram colocar a ração, de coelho em bolinha igual de cachorro. Não dá certo. Tem que ser em pele. Compridinho. Por quê? Porque ele tem pega a folha e vai fazendo assim. Aí ele pega o pellet e vai fazendo assim. Certo. Aí, como é que fizeram esse teste? Quando eu estudava, eu até lembro. O professor botava a gente para fazer isso aqui. Quem ganhava peso maior? Maior é voz, hein? Quem ganhava peso mais rápido? É quando tinha um pellet e em relação e a nutrição era a mesma. Certo. E aí, só a mudança do né? Tu acredita? Muito boa a observação. Eram essas coisas que a gente fazia lá na hora que eu estudava. Não tô A ração granulada é a mais adequada, pois os grãos são obtidos através dessa prensagem do material em equipamento apropriado. A alta pressão e temperatura destroem os possíveis micro-organismos. Também é muito bom observar. Se você pegar esses pellets de ração, ela leva um tempo, mas botar na água para ela absorver. Ela parece que fica... Ela encharca. Vamos lá. O objetivo principal das forragens é atender às necessidades das fibras para esses animais. Mas também pode atender às necessidades nutricionais, produção de matéria seca, ausência de elementos tóxicos, boa palatabilidade,
boa digestibilidade, rusticidade e resistência a pragas e doenças. Diversas forragens podem ser utilizadas, destacando aí arame, soja perene, guandu, alfava, gramíneas, restos culturais de palha de feijão, enfim. Nutrientes essenciais aí. A água representa 70% do corpo do animal, por isso é essencial, você está fornecendo também. Se o animal perder aproximadamente 10% da água, pode morrer. A necessidade diária de água para o coelho é de 125 milímetros por quilo, né, de peso corporal. Quando ele está doente, tende a consumir maior quantidade. Então, é um ponto de observação. As matrizes, após o parto, podem praticar o canibalismo, ingerindo suas crias para suprir... Oh, que terrível. Isso quando ela está com déficit de vitamina. Perfeito. Fibras. O coelho não aproveita a fibra bruta dos alimentos como nos equinos e ruminantes. Mesmo assim, este componente é indispensável à sua dieta em quantidades relativamente altas. Os baixos níveis de fibra desestabilizam a flora microbiana. Em altas quantidades, as fibras também são prejudiciais, pois vai reduzir a digestibilidade desses nutrientes. Proteínas, essas proteínas praticamente essas variam conforme o animal, seu estado de saúde e aí também a idade e o objetivo da sua criação. No adulto, a sua dieta de proteína deve representar aí de 10% a 12%. Os coelhos em crescimento, no caso as fêmeas, em gestação ou em cria ou com crias necessitam de maior quantidade. Tudo bem. Olha o Nilzinho lá. Com o negócio. Ela tira todo o pelo dela. O leite da fêmea contém 15% dessa proteína, o que satisfaz as necessidades. Vitaminas e minerais, apesar da ingestão em menor quantidade, são essenciais, pois desempenham inúmeras funções dentro desse organismo. Vem pra cá, prof! A gente vai deixar aí você, tá bom? Mas já já a gente retorna pra revisão. Tchau!